Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, canal Conversa de Violonista, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da avaliação de violões, mas especificamente sobre um tipo particular de problema que surgiu dentro desse assunto, justamente com o advento das redes sociais. Nós estamos orientando a nossa vida muito para uma convivência online, meio que tudo está acontecendo online, hoje mesmo, inclusive, espero que eu consiga postar esse vídeo a tempo, mas a gente vai estar fazendo uma atividade online sobre pedagogia ligada ao violão, né? Sobre ensino de violão com o Pietro Carlo Correia, Marcelo Brasil, mediada pelo Alexandre Ribeiro. Gente muito boa, eu me sinto muito honrado em estar com eles, mas eu de fato gostaria de estar presencialmente com essas pessoas, né? Os espaços de convivência estão ficando cada vez mais restritos. E se engana muito quem pensa que o ambiente online substitui 100% das possibilidades do ambiente presencial. Isso não é verdade. Tá? E o caso das artes e da música ilustram isso de uma forma cabal, de uma forma definitiva. Só que, como tudo, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção em relação a esse aspecto também. No caso da luteria, da avaliação de instrumentos artesanais, na avaliação de instrumentos profissionais, a possibilidade de comprar instrumentos online e a necessidade de a gente fazer uma avaliação prévia desses instrumentos para que não tenha muitas surpresas quando o bagulho chega na nossa casa, a gente abre aquilo e vê que não corresponde ao que a gente imaginou, né? Quer dizer, é inevitável que isso tenha que acontecer eventualmente, que a gente tenha que comprar instrumentos online, mas é também necessário que a gente discuta sobre os problemas dessa prática para que a gente não possa entrar num mundo esperando tudo do outro, né? E também para a gente preserve um pouco a reputação dos luthiers, porque está acontecendo uma coisa muito chata, muito desagradável que eu tenho percebido nas redes sociais. Você entra em um canal do YouTube, por exemplo, vai ver um vídeo para escutar o som de um instrumento musical, o som de um violão, normalmente é o luthier ou algum violonista associado a esse luthier que grava um vídeo, né, que pode então dar uma demonstração desse instrumento. Maravilha, através dessa gravação você pode perceber se o instrumento tem 6 cordas, se o instrumento é de abeto ou se é de cedro, se o instrumento está bem acabado, isso é possível perceber, a qualidade do verniz, o desenho da roseta, vamos dizer assim, a conformação dos filetes, a maneira como o luthier organiza o aspecto visual do violão é sim um testemunho da habilidade desse luthier. Quando você vê uma goma laca bem passada, por exemplo, isso significa que o luthier tem uma mão firme. Isso significa que ele tem olho para observar as pequenas gradações, as variações nas gradações de acúmulo de goma laca. Quando você percebe que o luthier, por ter um jacarandá indiano, ele escolhe um desenho de filetagem diferente daquele violão dele, que tem jacarandá baiano, você percebe que ele tem um senso estético. E isso é um fator que conta muito a favor, vamos dizer, da construção desse luthier, né? O luthier precisa ter um senso estético, ele tem que ter uma certa noção de beleza, né? Vamos dizer assim, uma certa noção de combinação de elementos, uma noção de harmonia de elementos. Quando você vê os grandes instrumentos que são construídos artesanalmente, como Hermann Hauser ou o próprio Manuel Ramírez, você vê isso nos antigos instrumentos Torres, você vê isso em Sérgio Abreu aqui no Brasil, você vê isso em Antônio Tessarin, você vê isso em vários luthiers que têm uma formação estética superlativa, né, vamos dizer assim, que eles modificam pequenas gradações de coloração dos acessórios em função da madeira com que eles estão trabalhando. Então esse aspecto visual ele é um testemunho, né, de uma preocupação do luthier. Se essa preocupação passa no seu trabalho com o som ou não, aí já é uma outra questão. Eu não imagino que o luthier vai dar mais atenção à estética do que à funcionalidade do instrumento. Mas, em todo caso, é um juízo que a gente não pode ir muito além disso. É um indício de que estamos diante de um luthier competente, a gente poder observar um violão bem acabado. Pois muito bem, agora o pessoal vai longe aí nessa possibilidade de avaliação. Eu vejo em alguns sites, em alguns vídeos desses instrumentos que estão à venda, eventualmente pessoas dizendo assim, esse violão não tem sustain, ou o timbre desse violão é muito brilhante, o timbre desse instrumento é muito grave. Eu acho que esse violão está caro para o tipo de violão que é, porque não é feito de tal madeira, é feito com a outra madeira. Ora, esse tipo de comentário é que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nele, porque ele deprecia e desqualifica o instrumento musical diante de pessoas desavisadas que não têm uma cultura de avaliação do instrumento, tá? Então eu vou exemplificar, por exemplo, tem um tipo de público para instrumentos artesanais que é invulnerável a esse tipo de comentário. É um público que sabe muito bem que não existe diferença entre jacarandá baiano e jacarandá indiano. É um público que sabe que o abeto alemão
ele é uma madeira onde você consegue obter cortes de melhor qualidade, mas uma qualidade média alta é mais fácil de ser obtida com o chamado abeto Engelmann. E, portanto, eles são madeiras equivalentes, assim, no sentido que você pode encontrar um abeto alemão não tão interessante quanto uma tampa Engelmann. E o abeto alemão ele pode proporcionar, você pode encontrar madeiras absolutamente fantásticas, mas não é o fato de um violão ser construído com abeto alemão que vai dar a ele mais som, mais potência, ou necessariamente o instrumento vai ser melhor por ser feito com abeto alemão ou Engelmann. As pessoas que têm uma cultura de conhecimento de instrumento musical não avaliam um instrumento pelas suas madeiras. O instrumento é um resultado de uma série de coisas. É claro que as madeiras têm que ser escolhidas, assim, tá? O luthier tem que ter o cuidado de escolher as melhores madeiras que ele puder, mas a mão dele nessas madeiras vai fazer muita diferença. Tá? Por exemplo, eu tenho gostado muito de violões que eu tenho visto com lateral e fundo de embuia, por exemplo. E alguns enganos, como se o maple é uma madeira mais cara do que o jacarandá, depende. Às vezes você não sabe se aquele jacarandá foi tirado da cama da avó da pessoa, sabe? Do armário da tia, avó. Você não sabe qual é o preço da madeira, quanto que o luthier teve que investir para obter aquele corte de madeira. Há cortes de maple que são mais caros, sim. O cipreste, por exemplo, que era uma madeira muito usada para fazer violões flamencos e clássicos no final do século XIX na Espanha, era uma madeira muito barata, era uma madeira que você encontrava em qualquer esquina. Hoje, ela está, não sei se está classificada, está tipificada como instrumento em extinção, por causa da Faber-Castell, que usava cipreste para fazer lápis. Lei da oferta e da procura, diminuiu a quantidade de cipreste no mundo, essa madeira começou a ficar mais cara. Resultado, a relação que existia entre o valor de um instrumento de maple e de cipreste, que são madeiras mais ou menos parecidas, o maple é mais bem decorado, ele tem uns desenhos bonito, né? Mas o maple era mais caro que o cipreste. Hoje é o contrário, hoje é mais barato você conseguir um corte de maple do que um corte de cipreste. Quer dizer, você não pode simplesmente fazer uma avaliação de se o violão, se o luthier está cobrando um preço justo ou não pelo instrumento a partir das madeiras que estão sendo utilizadas. E existem na internet, nesses vídeos, muita gente que faz esse tipo de avaliação prévia. Esse violão está caro porque é feito em maple, esse violão é caro porque é feito em cipreste, esse violão é caro porque não está construído com jacarandá, né? Esse é um tipo de comentário que fala muito mais da pessoa que comentou do que do luthier que fez. E o que esse comentário fala da pessoa que comentou não é nada de muito positivo, não. Falando sobre a sonoridade dos instrumentos, né? Um violão ser avaliado por uma gravação é realmente uma ideia abominável, mas eu não culpo as pessoas, sabe? O objetivo desse canal justamente é tentar discutir um pouco essas ideias que estão soltas aí pela vida, né? E não sei se todo mundo teve chance, por exemplo, de conversar com uma pessoa chata e turrona como eu ou como outro professor que explica claramente o seguinte: quando você ouve um som gravado, você está fazendo, qualquer avaliação que você faça daquele som gravado é mais do técnico de gravação do que do violonista ou do que do violão, tá? É óbvio que existe uma identidade, assim, seja lá qualquer que for a tomada que se utilize para gravar um cara como Julian Bream, o som do Julian Bream é sempre reconhecível. É sempre o som do Julian Bream. Mas vamos tentar entender primeiramente assim, o que significa um som, né? A gente fala assim, o som é um corpo, né? O som é um fenômeno percebido a partir de um corpo sonoro em movimento. Não é bem isso, tá? O som ele é ar que estimula os tímpanos em movimento. Então, o que um instrumento musical faz é movimentar o ar de uma determinada sala ou de um determinado espaço, tá? A capacidade que esse instrumento tem de movimentar o ar está diretamente relacionada com a complexidade dessa vibração, que está vindo primeiramente da tampa, né, e é produzida até chegar à tampa. Tem um caminho, tem dedo, tem unha, tem corda, cavalete, osso, o próprio ar que está dentro da caixa do instrumento, e a partir da vibração do ar dentro da caixa, a tampa vai vibrar com mais ou menos cooperação das outras peças do violão, e essa vibração contínua vai movimentar o ar de uma determinada sala, e esse ar dessa sala em movimento é o que é captado pelos nossos tímpanos e transferido para o nosso cérebro na forma do que a gente reconhece como ondas sonoras. Ora, por essa descrição do som presencial, que é uma coisa que vai dar muito mais trabalho agora com a pandemia, todos os músicos estão muito preocupados com o momento em que a gente vai conseguir retomar as atividades presenciais para concertos, né? Mas vocês já podem imaginar que captar um som é uma das coisas mais difíceis que existe. E acima de tudo,
fazer uma avaliação do instrumento musical a partir da simulação de todo esse processo feito por uma caixa de som. Seja essa caixa de som de um aparelho estéreo, ou do alto-falante de um celular, tá? Ou do melhor fone de ouvido que vocês puderem obter. A vibração que está chegando no nosso ouvido a partir do fone de ouvido, a partir de um alto-falante, é a vibração do ar daquele espaço, feita a partir do material do alto-falante. Quer dizer, aquela película, né, que vibra, ela vibra em um determinado padrão que tem uma certa correspondência com o padrão de vibração do instrumento que foi captado. Mas, em tese, é impossível a gente perceber alguns elementos do violão a partir de uma gravação, como, por exemplo, a projeção de som. É impossível perceber. Tá? O equilíbrio de graves e agudos é impossível perceber, é impossível saber. Se o instrumento é mais brilhante ou se ele é mais grave, ou se ele tem componentes de harmônicos mais para o lado do brilhante, para o metálico ou para o lado do doce, é impossível saber, pela simples razão de que o alto-falante que está fazendo a reprodução da captação dessa gravação é um material de natureza muito diferente do instrumento que produziu aquele som que foi por sua vez captado. Na captação do som do instrumento, o técnico de gravação ele tem a opção de privilegiar graves, privilegiar agudos, fazer uma mistura de médios. Ele tem a possibilidade de criar ambientes, quer dizer, de simular ambientes de sala. Se o violão foi gravado em uma sala muito seca, é possível na mesa de som você ampliar a reverberação natural dessa sala, mudando totalmente o resultado da captação. Tá? Em suma, é possível fazer sim um violão de fábrica de segunda linha soar como se fosse um violão como se fosse um violão artesanal de primeira qualidade, porque é uma forma interessante de fazer isso. Alô, técnicos de gravação que querem disfarçar o som dos instrumentos para melhorar a avaliação deles. Uma das grandes qualidades de um bom instrumento musical, de um bom violão, é a sua sustentação. Então você tem o ataque da nota, né? E você tem um tempo que a nota permanece na mesma intensidade, daí ela vai decaindo a intensidade até chegar ao silêncio. Se você coloca um compressor discreto na sua gravação de violão, você obtém mais sustain do que o violão é capaz de produzir. Por uma razão muito simples, pequenas gradações de intensidade, o compressor faz o quê? Ele aumenta a intensidade dos sons mais suaves e diminui a intensidade dos sons, diminui a intensidade dos sons mais fortes e aumenta a intensidade dos sons mais suaves. Então nós temos uma relação que vai criar um sustain artificial. É muito fácil perceber isso, às vezes em gravação, por exemplo, que a gente ouve via rádio, quando você tem um acorde, por exemplo, pega uma gravação de um acorde de piano, você tocou o último acorde de uma peça no piano, esse acorde tende a diminuir a sonoridade. Na gravação de rádio, porque o rádio usa compressor, a transmissão de rádio precisa de uma certa compressão, você escuta esse som permanecer muito parecido, quer dizer, ele tem uma sustentação muito prolongada, mas o chiado de fundo vai aumentando. Quer dizer, para aumentar o som do piano, você tem que aumentar o som da ambiência também. Né? E esse aumento do chiado de ambiência é um testemunho do que o compressor faz. Mas, se o compressor for utilizado de maneira parcimoniosa, é possível transformar o som de um violão tipo banjo, assim, que não tem nenhuma sustentação, em um instrumento que tenha uma sustentação aceitável. Um violão que seja, por exemplo, que tenha muito ataque, que as notas produzidas por ele evidenciam muito os ataques, é um violão desequilibrado porque ele privilegia muito a transmissão de harmônicos agudos, ele tem poucos graves. Via de regra, tá? Estou simplificando muito, só para a gente facilitar a conversa aqui. Mas tem um jeito, por exemplo, na mesa de som você mexer nisso. É só você matar um pouco dos harmônicos agudos que você vai obter sons menos atacados do que o que aquele violão, na verdade, produz. Como resultado de toda essa conversa, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não adianta nada vocês varrerem o YouTube atrás de gravações, atrás de instrumentos musicais, procurando o melhor instrumento para comprar. Tá? Porque a gravação fatalmente vai passar um resultado muito diferente daquele que vocês realmente vão ter com o instrumento presencial. Tá? Aí você vai dizer assim, mas pô, Luciano, mas então o que faz? Né? Porque se a gente, na maioria das vezes a gente precisa comprar instrumentos online, nesse momento pelo menos da pandemia a gente não está conseguindo sair para experimentar o instrumento, a gente faz o quê? Bom, você tem que ter contato com um especialista. Normalmente o professor de vocês vai saber muito bem quais são esses instrumentos mais ou menos interessantes e quais são as características principais de cada um deles. Um professor de instrumento é necessariamente uma pessoa que tem experiência de ouvir ao vivo os instrumentos em salas diferentes. Eu tive uma determinada época um violão de cedro fundo duplo, tá?
Esse instrumento, no teste que eu fiz dentro de uma sala muito pequena, ele funcionava maravilhosamente bem. Ele tinha uma sonoridade estupenda, grande, comparável com meus outros violões, era o instrumento que tinha mais volume que eu podia obter. Mas quando eu tive a oportunidade de examinar esse instrumento numa sala maior, eu percebi que o som chegava no fundo da sala igual ou menor do que o dos outros violões que eu tinha. Foi nesse período que eu comecei a compreender qual era a sabedoria da construção Torres Hauser. E comecei a me tornar cada vez mais um entusiasta dessa forma de construção. Não estou dizendo que outras formas de construção não possam atingir volume e sustentação semelhantes. Os artistas são livres para escolher qualquer instrumento que eles queiram. Mas essa avaliação não pode ser feita através de um canal de YouTube. Essa avaliação não pode ser feita através de uma gravação. Ela tem que ser feita em loco e é preciso experimentar um mesmo instrumento em várias salas diferentes, de preferência tocados por pessoas diferentes. Ainda uma coisa para falar a respeito da avaliação de instrumentos musicais. Sérgio Abreu, em uma entrevista que está publicada não sei aonde, depois eu procuro, coloco aqui na descrição, comenta sobre uma vivência que ele teve com um irmão que era muito rica e que se devia ao fato de que o pai dele era dealer de instrumentos musicais, ele era negociante de instrumentos musicais. Então era muito comum na casa de Sérgio Abreu reunir vários violonistas e experimentar esses instrumentos. Ele dizia que, via de regra, a melhor combinação entre instrumento e instrumentista não era aquela que o próprio instrumentista tinha achado que era melhor. Quer dizer, se eu gostei mais desse violão, não é necessariamente nesse violão que eu sou melhor. Simplesmente porque o instrumento ele me apresenta um resultado sonoro de perto e apresenta outro resultado sonoro de longe. Pensem que os violões que vocês estão avaliando nesse momento pela internet, eles foram captados com o microfone a uma determinada distância. É só você mexer nessa distância tipo 2, 3 centímetros para alterar completamente os padrões de gravação. Qualquer pessoa que entrou no estúdio sabe muito bem disso. Se você coloca o microfone 2 centímetros para cima, para baixo, você tem todos os parâmetros completamente alterados. Tá? Então, dado a todos esses problemas, a gente precisa realmente entender que a internet e o ambiente online, eles vêm para ajudar sim, mas a gente tem que saber até onde eles podem ajudar. E procurar não substituir experiências presenciais, tá? Por vivências online. Acima de tudo, tenham respeito pelos profissionais de luteria. Jamais emitam opiniões a respeito dos instrumentos que vocês só puderam ouvir em uma gravação no YouTube. Porque para as pessoas que não têm contato, por exemplo, com uma conversa como essa, não têm contato com um professor consciencioso, esses comentários podem afetar a vida e a renda dos luthiers em cima de quem vocês estão tentando regar a vaidade de conhecimento, avaliando o instrumento simplesmente pela internet, tá bom? Então acho que esse é um lembrete muito importante que a gente faça nesse momento. Nós estamos lidando, apesar da situação em que nós estamos metidos, nós não estamos lidando com celulares, com imagens, microfones, caixas de amplificação, telas de computador. Nós estamos lidando com pessoas. Atrás das telas, nós temos pessoas. Então, muito cuidado para fazer avaliação, especialmente avaliações depreciativas em relação ao trabalho de luthiers. A profissão de luthier é muito difícil. A começar que os luthiers têm que aguentar os violonistas. Tá? E violonista, eu sou violonista, é um povo difícil de se lidar com violonista. Tá? A gente tem um monte de preconceitos em relação à construção de instrumentos. Eu mesmo já cheguei a colocar aqui no canal informações imprecisas em relação aos resultados das madeiras, apesar de estar sempre me policiando para não fazer isso. Então o violonista é um povo difícil de lidar. Os luthiers têm que lidar com a gente. Ainda tem que lidar com o fato de que um instrumento fica pronto durante muito tempo. A matéria-prima é cara e de repente em 2, 3 passadas de uma escala, os violonistas acham que podem avaliar um instrumento que às vezes está mudando mês a mês. Um instrumento que depois de 5 anos vai ser completamente diferente. Um instrumento que depois de 10 anos pode ser maravilhoso. Só pelo fato dele ser novo e do violonista que está experimentando não ter consciência do que ele tem nas mãos, esse instrumento passa a ser depreciado, mesmo em avaliações presenciais. Avaliações de instrumento feitas online eu acho realmente uma sacanagem muito grande, então tentem não ser essas pessoas. É isso que eu tinha para dizer hoje. Eu agradeço muito a presença de todos aí no canal. Eu sei que eu estou devendo uma live comemorativa aos 2.000 inscritos do canal, mas a vida está realmente complicada. Estou com o meu segundo filho nasceu dia 19 de maio. E eu estou muito envolvido com a criação dele e com todas as organizações, inclusive para tentar salvaguardar o espaço da minha filha mais velha, que está com 2 anos e 7 meses. E isso tem criado uma dinâmica na casa que eu espero que vocês consigam compreender. Mas essa live vai sair. Logo, logo nós vamos montar um curso, vamos oferecer um curso para que as pessoas possam entrar em contato conosco com maior profundidade de detalhes e tudo mais. Mas eu agradeço muito o apoio que tenho recebido de toda a comunidade, né, do canal Conversa de Violonista.
Quintas e domingos são os dias que a gente está colocando vídeos aqui. Aproveita para deixar a sua curtida, compartilhe o vídeo e compartilhem também as Nutelas, né, que a gente chama aqueles pequenos vídeos que estão saindo a partir desses vídeos maiores, mas tentem assistir os vídeos maiores para vocês terem uma noção mais abrangente do contexto daquela discussão. E acho que é isso, né? Um abraço para todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.